tudo certo? Bom, aqui quem fala com você é o professor Henrique Nardier, de Química, pós-graduando em Neurociência, tá? Bom, antes da gente iniciar nosso vídeo, dá uma passadinha lá no nosso canal, no @aqui_esquema, tá? Segue também a gente no Instagram, tem muita coisa bacana lá. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tópico de alta incidência, um tema transversal de nossa prova, nosso tema chamado fontes de energia ou fontes energéticas. Então, o que o vestibulando tem que saber sobre fontes energéticas? Sei que você fala lá na geografia, fala na história, fala na química, fala na física, fala na biologia, por isso que é um tema transversal. Então, quando falar sobre fontes energéticas, você tem que saber classificá-las e diferenciá-las. Saber se é uma fonte poluidora, se não é, às vezes parece que é, às vezes não é. Então, vamos lá. Então, quando nós falamos sobre fontes energéticas, na sua cabeça, doutor, tem que ter pelo menos duas informações importantes. Ou elas serão chamadas de fontes renováveis ou não renováveis. Quando falar em fonte não renovável, você fala logo um link. Pô, não renovável, eu lembro do petróleo. Isso, petróleo, cara. O petróleo é aquele cara que você está batido de falar. O que é o petróleo? Um combustível fóssil. Então, ele deriva desse processo de decomposição. Por que ela é considerada uma fonte renovável? Não que ela nunca vá se renovar, mas que o tempo que ela demora para essa renovação são milhões de anos. Então, na nossa escala humana, é impossível esperar essa renovação do petróleo. Outro ponto dela não ser renovável, a gente liga essas fontes não renováveis geralmente também a fontes poluentes. Por quê? Porque o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, cara. O que é o hidrocarboneto na química? Bom, o hidrocarboneto na química é aquela molécula formada exclusivamente por carbono e hidrogênio, tá? E essas moléculas formadas por carbono e hidrogênio, ou seja, são moléculas que possuem alto teor de carbono, geralmente elas serão consideradas extremamente poluentes. Então, não renovável é aquela que não vai se renovar na nossa escala de tempo. Já as fontes renováveis são aquelas que a gente consegue fazer essa renovação de forma mais rápida e geralmente elas também são consideradas menos poluentes, né? Então, tem algumas fontes renováveis como o biocombustível, que pode ser o biocombustível de primeira ou de segunda geração. Como assim, professor, de primeira ou de segunda geração? Bom, o biocombustível de primeira geração, doutores, é aquele biocombustível tipo cana-de-açúcar. Peguei a cana-de-açúcar, vou transformar ela no álcool, no chamado etanol, né? Então, quando eu faço essa transformação, sobra aquele resíduo da cana chamado de bagaço. E quando eu consigo transformar esse bagaço em energia, aí já não é a matéria-prima inicial, já é a segunda parte, então ele é chamado de biocombustível de segunda geração, tá certo? Bom, outro que você tem é uma célula combustível. Geralmente nós estudamos célula combustível lá nas pilhas, aquelas que transformam energia química em energia elétrica, né? Uma pilha que tem como um polo chamado de cátodo, onde o cara sofre redução, um polo chamado de ânodo, onde sofre oxidação. Então, em relação à célula combustível, a pilha, nós temos uma importantíssima, hidrogênio. Comparou o hidrogênio a qualquer um combustível com carbono, o hidrogênio será considerado o combustível mais eficiente. Leva na tua cabeça agora, quem é o combustível mais eficiente? O combustível mais eficiente é aquele que gera a maior quantidade de energia e a menor quantidade de poluente. Então, lembrou aqui do hidrogênio, doutores? Lembra lá do hidrogênio, do H2? Esse carinha aqui vai ser o nosso combustível mais eficiente. E como nós falamos sobre geotérmica, geo lembra né? A Terra, o centro da Terra. Lembra dos geysers, aqueles caras que você já deve ter visto na TV que joga água pra cima, caramba. Eu fui até visitar um geyser lá no Chile, cara. Então, quando nós falamos sobre usina geotérmica, a gente está falando desse processo de utilizar essa movimentação, esse calor do centro da Terra para gerar essa energia, tá? O grande problema aqui é a produção de estruturas com enxofre, como ácido sulfídrico, ácido sulfúrico, relacionados a um problema chamado de chuva ácida, doutores. Então, só nesse pedacinho já tem informação pra caramba aí pra você. E aí eu destaquei algumas aqui pra gente. Algumas fontes energéticas, além daquelas duas que nós falamos. Então, lembra, tem que saber diferenciar fonte renovável de não renovável. Geralmente, as não renováveis são consideradas poluentes, não se renovam na nossa escala de tempo humana. Já as renováveis, geralmente, são consideradas aquelas fontes menos poluentes, tá? Então renovam-se com um tempo menor ainda na nossa escala humana, então geralmente são menos poluentes. Então bora aqui, ó. Quando nós falamos sobre fontes energéticas, lembra da usina termoelétrica, cara? Quando o Brasil tem aquela taxa lá que aparece na conta de luz vermelha lá que está usando usina termoelétrica. O que é termoelétrica? Vem do carvão, cara. Do carvão, a queima, termo, calor, vem da queima de combustíveis fósseis, nesse caso o carvão. Alto teor de carbono. E toda vez que falar sobre alto teor de carbono,
o Enem vai colocar como poluente para você o CO2, o dióxido de carbono. Esse cara aqui, relacionado diretamente, vou colocar bem aqui, ele é um GEE. Vou colocar bem aqui. O que é um GEE? Ele é um gás do efeito estufa, tá? Então, nosso efeito estufa natural, porém, né, com a ação do homem, a ação antrópica, se tornou aí uma problemática para a gente, tá certo? O aumento da temperatura da Terra, o aquecimento global. Então, termoelétrica, queima desse carvão, que também é um combustível fóssil, também tem alto teor de carbono. Falou em alto teor de carbono, falou para você na problemática aqui o CO2, tá bom? Então você tem aqui uma UTE, uma usina termoelétrica, tá? Outra fonte de energia que você tem é a usina nuclear, cara, a usina nuclear. Diferente do combustível fóssil, aqui você vai ter um combustível físsil, aquele cara que deriva da fissão nuclear. Só que a fissão nuclear, a fissão é a quebra. Então você tem um átomo de urânio, ele é bombardeado. Bombardeou. E aí ele se quebra em átomos menores. E nessa quebra é uma grande liberação de energia. Tá? Então, essa liberação de energia que é transformada em energia elétrica, combustível físsil, então vem de fissão nuclear. Bom, o grande problema é que quem quebra é o urânio. E quando o urânio se quebra em criptônio, em bário, não é o criptônio e o bário que sofrem, né, a fissão. Quem sofre a fissão nuclear, nesse caso aqui, como eu disse para você, é o urânio. Então, o que sobra vai ser considerado lixo radioativo. Então, não libera gás, mas produz lixo radioativo, cara. E o que a gente vai fazer com esse lixo? Reciclar lixo radioativo? Então, essa é uma problemática aí pra gente. E ela é chamada de UTN, usina termonuclear, que gera o calor, né? Esse calor também dessa fissão que é transformada em energia para você. Outra que você tem é a hidroelétrica. Bom, matéria-prima daqui da termoelétrica é o combustível fóssil. Matéria-prima da energia nuclear é o combustível físsil, o exemplo urânio. Matéria-prima da hidroelétrica é água. Só que a gente fala, pô, a água é energia renovável, não é poluente, ó. Só que quando o Enem veio na sua prova, ele colocou essas observações. Ele considerou a hidrelétrica como poluente. Por causa que você vai produzir barragens, vai ter uma inundação de uma grande área, destruindo o habitat, interferindo na flora, interferindo na fauna. E essa inundação, quando aquela floresta fica debaixo, ela entra em decomposição, gerando para mim o CH4. CH4 esse, que em comparação com o CO2, ou seja, em mesma quantidade de CO2 na atmosfera, é muito mais poluente. Então o Cl também é um GEE. Ele também é um gás do efeito estufa. E aí na usina hidrelétrica nós temos uma UHE, uma usina hidroelétrica. Então atenção, atenção. Termoelétrica, combustível fóssil, usina nuclear, combustível físsil, hidrelétrica, água. Tá aqui, ó, o destaque das problemáticas da hidrelétrica. Eólica, o vento. Precisa de uma grande intensidade dessas correntes de ar para a usina eólica. O grande ponto aqui é a poluição sonora e visual. Para alguns fica algo bonito, né? Fica algo bonito, mas há a poluição visual e há também a poluição sonora, querendo ou não interfere, né? Interfere. Biogás. Importante, cara. Nós temos um grande potencial para o biogás. Resíduos orgânicos, o lixo, aquele lixo que você joga fora, restos de comida, banana. Então a gente tem um grande potencial para isso aqui. Primeiro que a gente precisa muito incentivar a reciclagem, a reutilização, né? Então falando aqui do biogás, vai ser o processo de decomposição anaeróbico e um biodigestor anaeróbico, tá? E aí a gente vai produzir esse gás, o gás do lixo, o gás dos pântanos, chamado de CH4. E esse CH4, vai sofrer aqui um combustível, ele pode sofrer um processo chamado de combustão. Então a gente pode usar aquele lixo para geração de energia. Tem essa quantidade de carbono? Tem. No entanto, altamente nós temos um grande potencial aqui para o biogás. Então, olha lá, resíduos, lixo. Se vocês lembrar aí, não lembrar que é o resíduo orgânico, tá? Orgânico, lembra da química orgânica. Certo? Solar. Cara, o Enem falou assim numa questão, que em última análise, ou seja, você voltando tudo, petróleo, biocombustível, célula combustível, geotérmica, todas essas que nós falamos, termoelétrica, nuclear, hidrelétrica, eólica, biogás, se tiver mais alguma aí que eu esqueci, todas essas, em última análise, dependem da energia solar. Lembra? Fotossíntese, todas essas coisas. Então, tudo depende da energia solar, da luz.
de alta intensidade de luz para usar energia solar. Nós usamos painéis solares e ela é fotovoltaica. Eu não posso destacar aqui para você uma poluição. Eu só preciso de espaço mesmo para colocar os painéis solares, doutores. Então, isso aqui é uma discussão básica para a gente dessas nossas fontes energéticas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Anotem um esqueminha. Esse esqueminha que vem todo da tua prova lá do Enem. O que ele perguntou lá para você, o que ele discutiu lá para você, tá dentro desse nosso esquema. Também vai estar dentro do nosso material, tá certo? Então, segue lá. Segue a gente no @aqui esquema. Vê se bota uma foto bacana desse esquema para postar lá para você, tá? E te convidar. Tamo junto, doutores.